Olá! Hoje a gente vai meio que abrir o capô do nosso cérebro para conhecer a equipe química que comanda o show. São eles os mensageiros que moldam tudo, cada pensamento, cada sentimento, cada ação. Então, bora mergulhar nesse universo. E olha só, toda a nossa conversa de hoje vai se basear neste documento. É ele que vai ser o nosso mapa, sabe? Para a gente poder desvendar os segredos desses mensageiros tão fascinantes do cérebro. Vamos ver o que ele tem para nos contar. Mas afinal, o que são esses mensageiros, né? Bom, eles são os chamados neurotransmissores. A melhor forma de pensar neles é como se fossem, sei lá, entregadores de mensagens super rápidos do cérebro. Eles ficam passando recados essenciais de um neurônio para o outro o tempo todo. E sem eles, simplesmente não haveria comunicação. Nada de pensamentos, nada de sentimentos. Ok, então este aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos falar dos mensageiros químicos do cérebro em geral. Depois, a gente mergulha no grupo da recompensa e foco. Em seguida, vamos conhecer o grupo do alerta e ação. Depois, os grandes reguladores do humor e, para fechar, o interruptor do sono-vigília. Parece um bom plano, né? Então vamos começar pelo começo, com os verdadeiros astros da motivação. É esse grupo que dá aquele empurrãozinho pra gente sair da cama, sabe? Que nos ajuda a focar numa tarefa e no final nos dá aquela sensação boa de missão cumprida. E a grande estrela desse grupo, sem sombra de dúvida, é a dopamina. Dá pra pensar nela como o motor da nossa ambição. É a dopamina que dá aquele gás pra gente buscar objetivos. E claro, aquela sensação maravilhosa de satisfação quando a gente finalmente consegue. E o mais legal é que as funções dela são super variadas. A dopamina não só alimenta o nosso sistema de recompensa e motivação, não. Ela também está ligada à sensação de prazer e até ao controle mais fino dos nossos movimentos. É, tipo, uma verdadeira molécula multitarefa. Mas aqui tem um ponto que é crucial: o equilíbrio é tudo. Porque olha só, o excesso de dopamina está associado a transtornos como esquizofrenia. E, por outro lado, a falta dela está diretamente ligada à doença de Parkinson. Isso só mostra como esse balanço químico no cérebro é uma coisa delicada e, assim, absolutamente vital. Agora, a próxima da nossa lista nesse grupo de foco e recompensa é a acetilcolina. Pensa assim, se a dopamina motiva a gente a agir, a acetilcolina é quem garante que a gente aprenda com essa experiência e se lembre dela depois. Uma completa a outra, né? Muita gente conhece a acetilcolina pelo papel dela no controle dos músculos. Mas no cérebro, a história é outra. Lá, ela é simplesmente essencial para a memória, para o aprendizado e para a nossa capacidade de manter a atenção. É basicamente o neurotransmissor do estudante focado, pode-se dizer. Certo. Então a gente já viu o que nos motiva e nos faz aprender. Mas e quando a gente precisa de uma reação imediata? O que é que nos coloca em estado de alerta máximo, prontos para agir? Pois é, essa pergunta leva a gente direto para o grupo de resposta rápida do cérebro. Pode chamar de equipe de alerta e ação. Esses são os mensageiros que disparam quando a gente percebe algum perigo ou quando precisa daquele foco e daquela energia para já. E o líder dessa equipe é a norepinefrina, que muita gente também conhece como noradrenalina. Sabe aquela sensação súbita de foco total, de alerta, de prontidão para agir? Pode apostar que é ela atuando. A principal função dela é justamente essa, colocar a gente nesse estado de alerta. Ela, tipo, afia a nossa atenção, também influencia o humor e a peça central daquela famosa resposta de luta ou fuga, sabe? Preparando o corpo e a mente para reagir a uma situação de estresse. E um fato curioso é que ela tem uma irmã que é super famosa, a epinefrina, mais conhecida como adrenalina. A grande diferença entre as duas é onde elas atuam. A norepinefrina age principalmente no cérebro como um neurotransmissor. Já a adrenalina é mais um hormônio que age no corpo todo, preparando tudo para a ação. Ok, já falamos de motivação, já falamos de alerta. Agora, vamos falar de uma coisa que define o nosso estado emocional de um jeito mais geral: o nosso bem-estar. Chegou a hora de conhecer o grande maestro do humor. E esse maestro é a serotonina. Se existe um neurotransmissor que a gente associa com aquela sensação de felicidade, de calma, de contentamento, é este aqui. A serotonina é uma peça-chave para a estabilidade do nosso humor. Mas a influência dela vai muito, muito além do humor. A serotonina é um verdadeiro canivete suíço químico. Pensa só, ela regula o humor, sim, mas também o sono, o apetite e até a memória e o aprendizado. Fica bem claro como uma coisa está ligada na outra, né?
E aqui tem uma conexão com o mundo real que é super importante. A serotonina é o alvo principal dos antidepressivos mais comuns, aqueles conhecidos como ISRS, que significa inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Isso só reforça o papel central que ela tem na regulação do humor. Bom, e para a gente fechar a nossa análise, vamos conhecer o último mensageiro da nossa lista. Ele funciona basicamente como um interruptor de luz do cérebro. É ele que diz quando é hora de estar acordado e alerta e quando é hora de desligar. E esse interruptor é a histamina. Muita gente associa a histamina com alergias, né? Mas no cérebro, o papel dela é outro. É regular o ciclo de sono e vigília e o nosso nível de excitação. É ela que nos mantém acordados e atentos durante o dia. E aqui vem a prova prática que com certeza muita gente já sentiu na pele. Por que será que os remédios para alergia, os anti-histamínicos, dão tanto sono? Exatamente por isso. Eles fazem o que o nome diz, bloqueiam os receptores de histamina. E ao fazerem isso no cérebro, eles acabam na prática desligando o nosso interruptor de ficar acordado. O mais importante de tudo isso é entender que nenhum desses mensageiros trabalha sozinho. É o contrário, eles funcionam como uma orquestra química, sabe? Uma orquestra super complexa e afinada, onde cada um tem o seu papel para criar a sinfonia que é a nossa vida, a nossa consciência. Então, só para a gente recapitular rapidinho, a gente tem a dopamina, que é a da recompensa e motivação, a norepinefrina, do alerta e da ação, a serotonina, a grande reguladora do humor, a acetilcolina, focada em aprendizado e memória, e, por fim, a histamina, que cuida do nosso ciclo de sono e vigília. Essa é a nossa equipe cerebral principal, em poucas palavras. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para pensar um pouco. Levando em conta tudo que a gente conversou sobre foco, atenção, aprendizado, qual desses mensageiros químicos estaria mais ativo agora mesmo no cérebro de quem está prestando atenção e processando toda essa informação?